Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos ler as referências bíblicas que estão projetadas na tela. O presbítero Isônio já leu a primeira carta a Timóteo. Agora vamos ler em Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos ler os versos que servem como base e o princípio do serviço dos anciãos na igreja. Aqui no caso, dos auxiliares de Moisés, ainda na igreja do Antigo Testamento, ainda quando ela estava sendo formada. Êxodo capítulo 18, do verso 13 até o verso 26. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Em Atos, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 17 até o verso 35. Desses versos nós encontramos os termos presbíteros, bispos que pastoreiam, mostrando que os presbíteros também são pastores da igreja e são supervisores do rebanho. Atos capítulo 20, verso 17 ao 35. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora,
Eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, Paulo está dizendo aos presbíteros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar e receber. E agora, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 7 primeiros versos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Irmãos, podem sentar? Sentados, vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor sobre todo o universo, Criador de tudo que existe. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor mesmo, sendo grandioso, excelso, subsistindo em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, totalmente sábio, completo, poderoso, o Senhor quis criar homens, os criou segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança, se revelou a eles, lhes deu a incumbência de te glorificar, de usufruir de ti para todo sempre. É verdade, Senhor, que os homens pecaram, Adão pecou, a sua esposa pecou, e assim se afastaram de ti, se rebelando contra ti, mas o Senhor, mesmo assim, desde a criação, desde após a criação e a queda, o Senhor tem se revelado como um Deus gracioso e misericordioso, que vai até os homens, mesmo pecadores, e se revela, promete um Salvador bendito, aquele que esmagará a cabeça da serpente. E nós te louvamos, Senhor, porque o teu plano jamais pode ser frustrado. O Senhor buscou Adão, buscou a Eva e guardou da descendência deles uma linhagem piedosa, uma linhagem que te amasse, que te buscasse, não por si mesmo, mas como objeto da graça, do teu poder, da tua operosidade, pela obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, Senhor. Te louvamos, porque o Senhor criou assim um povo para ti e tem se feito presente no meio do teu povo e tem dado homens para governarem esse povo. Não que o seu governo seja próprio, com mão de ferro, mas todos esses homens estão sob o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, único cabeça
da igreja, Senhor. Te louvamos por esse bem precioso, por essa graça, porque assim o Senhor não permite que sejamos levados por todo o vento de doutrina, o Senhor não permite que sejamos encontrados como órfãos, mas o Senhor mesmo tem se feito o nosso Pai, e tem nos conduzido, nos tem ensinado, nos tem amado, nos tem nutrido todas as nossas necessidades, Senhor. Te louvamos por isso, te louvamos por este momento também na Tua presença, pelo culto agora pela manhã. Te suplico em nome de Cristo, pela Tua misericórdia, que o Senhor me abençoe, me dê graça, alegria, sabedoria, para falar das Tuas verdades, dos Teus desígnios, Senhor, debaixo da autoridade do Teu Espírito Santo, com toda a simplicidade, para a edificação da Tua igreja, para a glorificação do Teu nome. Senhor, abençoe os irmãos também, que aqui estão ouvindo os estudos, que eles possam compreender e guardar no coração para tomarem a decisão com consciência tranquila diante do Senhor, com relação à eleição de presbíteros e diáconos. Senhor, abençoa também os presbíteros e os diáconos desta igreja, esses que estão novamente com o intuito de continuar servindo a Tua igreja. O Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e nos livre como igreja, Senhor, como um todo, do mal, do modismo, das heresias e de tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Senhor, você conosco, eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, nós estamos, na verdade, nós temos interrompido a exposição do livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos expondo aos domingos pela manhã, para considerar o que a Bíblia, a palavra do Senhor, ensina acerca dos oficiais da igreja. É que este ano nós temos 4 diáconos e 2 presbíteros, cujo mandato está vencendo. São os diáconos Wilson, Jailson, Cláudio e Dilson, os presbíteros Célio e Cleus, irmãos que têm servido a igreja já há alguns anos, alguns bastante anos, como presbítero, como diácono na igreja do Senhor. E a nossa eleição ou a reeleição desses irmãos ocorrerá no próximo domingo, se Deus permitir. Depois do culto da manhã, nós estaremos reunidos em assembleia extraordinária. A nossa Constituição ordena que seja feita uma assembleia, onde os membros comungantes devem estar presentes para escolher os seus representantes, né? Tanto os presbíteros como os diáconos, ministros do serviço, ministros materiais e os ministros espirituais. Bom, irmãos, esse é o nosso 5º domingo. Eu programei 6 domingos para tratar do assunto. Esse é o nosso 5º domingo. Os 2 primeiros domingos, eu chamei a atenção dos irmãos para a realidade, a relevância de que servir é um dever de todos os membros da igreja. Nos 2 últimos domingos, considerei o serviço dos diáconos e hoje iniciarei o serviço dos presbíteros. Quero fazer um resumo geral, ainda que breve, mas geral, acerca do que nós temos visto até aqui. Na questão da realidade de que servir é dever de todo membro, eu comecei falando do plano de Deus. Aprove a Deus, irmãos, escolher dentre a humanidade caída, que todos em Adão pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não têm direito nenhum à presença de Deus, todo aquele que vem como descendente natural de Adão. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, assim quis fazer, escolher homens, mulheres dentre essa humanidade caída e tomar para si esse grupo, ao qual eles têm se revelado como Deus, como Senhor, como Salvador. Ele se revela como o dono desse povo, esse povo que é composto por homens e mulheres escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, são propriedades exclusivas de Deus, são sacerdócio real, nação santa, chamado também de igreja.
Aprove a Deus tomar esse povo, esse número de homens e mulheres, somente com seus filhos, e constituir como igreja. E a igreja é apresentada nas páginas da Bíblia Sagrada como corpo de Cristo, como família de Deus. Como num corpo um membro precisa do outro, na igreja nós precisamos uns dos outros. E nós devemos servir uns aos outros. Não é plano de Deus que o homem viva sozinho. Nunca foi. Eu li com os irmãos em Êxodo, no capítulo 18, a parte em que Jetro, sogro de Moisés, que era um homem que oferecia a Deus holocaustos e sacrifícios, esse homem, eu li os versos em que ele, debaixo da orientação do Senhor Deus, instruiu Moisés a que escolhesse líderes para cuidarem da igreja do Antigo Testamento, que é Israel. Nos versículos anteriores ao que eu li, Jetro trouxe a Moisés a sua esposa e os seus filhos. E quando eu preguei esse capítulo, falando dessas duas realidades, eu comecei falando dessa verdade, de que Deus não nos chama para ficarmos sozinhos. Ele nos chama para estarmos em grupo. Jetro trouxe a esposa e os seus filhos a Moisés, porque essa é a primeira igreja de Moisés. Essa é o primeiro rebanho de Moisés. Moisés tem que cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Posteriormente, como lemos, Jetro orientou Moisés a escolher homens capazes, isto é, hábeis para a liderança, porque tem que ter habilidade para liderar. Os homens deveriam ser tementes a Deus, reverentes à palavra do Senhor, a tudo aquilo que Deus estava dizendo ao povo. E aqueles homens tinham também que ser homens de verdade. Eles deveriam ser firmes, eles deveriam ser confiáveis e deveriam ser firmes na palavra de Deus. E, além disso, eles tinham também que aborrecer a avareza. Eles não tinham que buscar o lucro ou o dinheiro. Essa é a realidade da igreja. E é dentro dessa comunidade, desse grupo de pessoas, dessa igreja, desse povo, é que Deus nos põe. E nessa realidade nós devemos servir uns aos outros, nós dependemos uns dos outros, irmãos. É ruim estar fora da igreja. É ruim estar sozinho, sem pastoreio, sem alguém para nos observar, para nos orientar, para nos repreender de forma mútua, de modo informal, como a Bíblia nos ensina. Devemos servir uns aos outros e precisamos uns dos outros nesse plano que Deus revela na sua palavra. Agora, nós só podemos viver essa graça, essa bênção de servir um ao outro, de depender um do outro, de um ajudar o outro, se nós nos congregarmos. Se nós nos congregarmos. Não é? Porque se nós não nos congregarmos, obviamente nós não poderemos usufruir disso e nem servir aos outros. Por isso eu quero encorajar aqui aqueles que não têm frequentado tanto as reuniões da igreja. Quase todo ano, quando nós damos estudos acerca da recepção de novos membros, nós chamamos atenção para essa necessidade que os membros têm de frequentar regularmente as reuniões da igreja. Quando alguém frequenta regularmente as reuniões da igreja, então este se congrega. E nós temos, pela graça de Deus, irmãos, buscado colocar a Bíblia em primeiro lugar em todas as reuniões. Só para abrir um parêntese aqui, no domingo pela manhã, nós estudamos o Antigo Testamento, à noite o Novo Testamento. Isso nos ajuda a ter uma compreensão geral de toda a Escritura Sagrada, ou para usar as palavras do apóstolo Paulo, quando chamou os presbíteros de Éfeso, apresentar à igreja todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus revelada, todo o plano, todo o propósito de Deus. Esse é o objetivo quando nós expomos o Antigo Testamento pela manhã e o Novo Testamento à noite. Assim nós podemos ver que a Bíblia se complementa, que o Antigo Testamento de fato apresenta a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus escolhido por Deus, numa outra economia, numa outra administração, é verdade, mas nós podemos ver isso
e o Novo Testamento, quando lança muita luz no Antigo Testamento e vice-versa. Na quarta-feira, a nossa reunião de oração, nós reunimos para orar uns pelos outros e passamos a conhecer os irmãos e as necessidades dos irmãos. E no sábado à noite, nós lemos bons livros teológicos, livros de homens sérios que buscam ensinar as verdades do Senhor com base na sua palavra inspirada, infalível, inerrante e suficiente. Aqueles que já fazem parte durante um pouco mais de tempo da igreja, sabem a importância das reuniões do sábado. Como é no sábado que nós conversamos, discutimos, os irmãos podem perguntar e participam de assuntos doutrinários, de assuntos teológicos, alguns até bastante complexos, alguns até desanimadores. Nós jamais, talvez, compraríamos um livro, não é, como aquele A Bíblia e o Futuro, do Anthony Hockman, sobre escatologia. Dificilmente alguém compraria aquele livro para ler antes de dormir, mas nós lemos. Eu estou citando um porque me veio à mente, mas nós temos a oportunidade de estudar as doutrinas no sábado. E todas essas reuniões se complementam. O estudo do sábado lança luz na exposição bíblica, a exposição bíblica lança luz no estudo do sábado. Na quarta-feira, quando nós oramos, nós lemos também a Escritura, e toda a Escritura interpreta a Escritura e ilumina a Escritura. Então, eu quero encorajar aqueles que não têm participado das reuniões ordinárias, que participem. E aqueles que não fazem parte da igreja, que ainda não se decidiram para serem membros da igreja, que tomem uma decisão. Ser membro da igreja é fazer parte do pastoreio da igreja. O membro da igreja, ele tem o direito de ser exposto à pregação, ele ouve a pregação, ele ora com os irmãos, ele comunga com os irmãos e ele tem o privilégio e a graça também de ser exortado, de ser repreendido e de ser até disciplinado se pecar. Isso é bênção da parte de Deus. Quem não é membro oficial da igreja não pode ser disciplinado, não pode ser exortado, não pode ser repreendido. Ele pode até ser exposto à pregação como qualquer um que vem à igreja, até ímpio, que nós convidemos para vir à igreja, eles são expostos à pregação. Deus vai os abençoar? Eu não duvido disso. A palavra de Deus, a pregação do evangelho é poder de Deus. Então, que Deus vai alcançar, vai abençoar, vai converter, vai. Mas essa pessoa que não é membro da igreja, ela não está sob o cajado de Cristo, que é o único cabeça da igreja, que é o pastor da igreja, e que entregou esse pastoreio nas mãos de homens, não é? Cujos esses homens são pastores, são os presbíteros da igreja, que estão para pastorear, como nós vamos ver hoje. Então, fechando esse parêntese grande, vou abrir bastante parêntese hoje, para fazer um resumo, já que domingo será a eleição. Então, vejam, o plano de Deus é um grupo, e cuidar deste grupo por meio da liderança da igreja. E todos devem servir uns aos outros. É desse grupo, é da igreja que Deus escolhe os seus oficiais. É Deus quem escolhe. É Deus quem chama. Ninguém se apresenta diante de Deus e diz, olha, Senhor, pode me chamar, que eu estou pronto para servir na igreja. Seja como diácono ou como presbítero. Não é assim. É Deus que constrange, é Deus que chama, é Deus que habilita, é Deus que põe no coração do homem o desejo de servir a igreja. Nós, como membros, nós temos o dever apenas de reconhecer esse chamado. Daí a importância de nós nos congregarmos. Deus chama os líderes da igreja de dentro da igreja. Com raríssimas exceções, ele chama de fora daquela igreja local. Ele vai chamar ainda de dentro da sua igreja, corpo universal. Mas, com exceções, é que eles chamam de fora para pastorear o grupo. A forma natural, a forma ordinária de Deus escolher é dentro do próprio rebanho. Ele chama homem para servir como presbítero e como diácono da igreja. Daí eu estar sempre chamando a atenção de que homens que não se congregam, eles não podem servir como diácono e como presbítero na igreja. Porque eles não estão servindo uns aos outros, eles não estão dependendo uns dos outros, porque eles estão fora desse rebanho se eles estão se congregando. Via de regra. Né? Há exceções, claro, mas via de regra é assim. Tendo essa compreensão em mente de que nós devemos reconhecer os oficiais, isso nos deve trazer um senso de responsabilidade, de temor, de alegria também, mas de consciência tranquila em escolher os homens que irão nos liderar, seja como presbítero, seja como diáconos. Por que há responsabilidade, irmãos?
Porque os presbíteros, eu vou falar que hoje é direcionado para os presbíteros como pastores da igreja, eles moldarão a igreja de acordo com a sua própria cosmovisão. Então, se nós escolhermos homens despreparados, eles conduzirão a igreja de forma despreparada. Então, eu vou falar disso mais adiante. Então, aqui é a questão. A igreja reconhece. A igreja não escolhe aleatoriamente ou segundo os seus próprios padrões, mas segundo o que a Bíblia ordena. Nós vimos a qualificação do diácono. Bom, deixa eu também animar aqui, já que eu animei os que não se congregam a se congregarem, deixa eu animar os jovens, os homens da igreja. Aquele que, nós vamos ler isso aqui, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não é pecado não o jovem querer ser um presbítero da igreja ou um diácono da igreja. Pelo contrário, isso mostra maturidade espiritual. Isso mostra desejo sincero de servir a Deus na igreja. Então, eu quero aqui encorajar os jovens. Não que um jovem de 18, 19 anos vá servir como presbítero diácono na igreja. Mas eu quero encorajar futuramente, se Deus assim o constranger, que você queira servir a igreja. Porque a igreja precisa de homens. A igreja precisa de homens crentes, capazes, que possam estar diante do rebanho, que possam estar chorando pelo rebanho, intercedendo pelo rebanho, lutando pelo rebanho, para que esse rebanho seja santo, para que esse rebanho continue nas mãos do Senhor. Esses homens têm que ter força, graça, coragem de enfrentar as oposições, de enfrentar os lobos vorazes, de enfrentar aqueles que, às vezes, dentro da igreja, querem levantar calúnia, querem denegrir a imagem dos atuais líderes da igreja. Esses líderes, que são chamados pelo Senhor, eles têm que agir como líderes, como aqueles que estão sob o pastoreio do Senhor. Então, você que é homem, porque Deus só chama homem para o oficialato da igreja, você que é homem, jovem, ore, busque a Deus. O que ocorre é que, às vezes, existem dois extremos, né? Alguém que pode pensar que é capaz, não, eu já estou preparado, eu estou estudando, eu estou intelectual, eu entendo, já li 15 livros dos mais difíceis, dei um pouco de grego, um pouco de hebraico, eu estou pronto. Esse aí não está pronto para nada, ele está se achando muito. Mas existe o outro extremo, que às vezes é medo, às vezes é desencorajamento próprio. Que às vezes alguém diz, não, mas é tão alto, é tão excelente essa obra que não é para mim, não dá, eu não vou conseguir. E às vezes esse precisa ser encorajado, mostrar, não, você é crente, você é fiel, você tem se guardado do mundo, você tem se purificado, tem chorado pelos seus pecados, você tem habilidade que você pode servir na igreja. Então, quero encorajar homens a buscarem isso da parte de Deus. Não queremos forjar nenhuma liderança. Eu sei que se eu desse um curso de diácono, diria 20, 30, 50 homens para o curso. De presbítero, então, muito mais, eu creio. Nós não queremos forjar nenhuma liderança, mas nós queremos apenas motivar para que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua sabedoria, ali constranja o homem para servir a igreja. As gerações passam e a igreja sempre precisa de homens fiéis para servir no diaconato e no presbiterato da igreja. Nós vimos as qualificações do diácono. O diácono deve ser um homem de boa reputação, ele deve ser cheio do Espírito Santo e deve ser cheio de sabedoria. E essa realidade espiritual, ela tem que ser vista primeiramente na vida pessoal do diácono, né, do homem que diz ser chamado ao diaconato. Ele deve ter uma vida santa, particularmente falando, depois na família e só depois na igreja, só depois na vida eclesiástica. Essa é a ordem, nunca ao contrário, mas sempre uma vida pessoal, piedosa, depois na família, vivendo, conduzindo a família e posteriormente servindo na igreja. E as funções do diácono, nós vimos domingo passado, para encorajar os diáconos. O modelo de diácono é Jesus Cristo. Nós lemos uma das passagens onde nos é dito que Jesus Cristo foi colocado, foi designado, foi estabelecido como ministro da circuncisão. Isto é, como diáconos. Essa é a palavra lá no grego, como um diácono. E a vida dele, o ministério dele, a morte dele, mostra o seu serviço de diácono.
o seu serviço. Diaconel é servir, diáconos é um servo. E Cristo é o exemplo de diácono, então, que ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, se esvaziou, foi obediente em tudo, serviu aqueles a quem ele quis salvar, e ele é o exemplo para os diáconos. Então, o serviço do diácono é cuidar das coisas materiais para que os presbíteros cuidem das espirituais. Diáconos, cuidem das coisas materiais da igreja, com alegria, com disposição, com fervor, porque é assim que Deus quer que nós o sirvamos. Não como alguém que tem só a obrigação de fazer. Porque a verdade é que, por mais que nós desempenhemos o nosso ministério com todo o afinco, com toda a força, com todo o suor, nós não passamos de servos inúteis. Porque esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, servir ao Senhor, agradar ao Senhor, pois Ele nos salvou. E nós servimos ao Senhor servindo aqueles a quem Deus amou, isto é, a sua igreja. Façam isso. E hoje, irmãos, nós olharemos para o serviço dos presbíteros. Se alguém dormiu, eu vou bater palma aqui para acordar, tá bom? Serviço dos presbíteros. Nós vamos começar, na verdade, porque ainda temos domingo que vem, a semelhança do que fizemos quando consideramos o serviço dos diáconos. Nós olharemos primeiro para as qualificações do presbítero e depois para as funções do presbítero. Domingo que vem, as funções do presbítero e hoje as qualificações do presbítero. Primeiro, também pessoais, familiares e eclesiásticas. Os textos que eu vou ler, irmãos, trouxe 3 textos onde eles lançam luz acerca dessas qualificações do presbítero. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, eu vou ler, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O outro texto é o texto de Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer o que o contradiz. E ainda, 1 de Pedro, eu estou lendo porque depois eu não vou ficar mais lendo, eu já lancei na tela as qualificações. 1 de Pedro 5, de 1 a 3, posso ler até o verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, aqui Pedro encoraja os presbíteros. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Alguns estudiosos consideram esses versos chamando a atenção ou afirmam que as qualidades exigidas pelo Espírito Santo mediante o apóstolo Paulo diz respeito à vida de piedade pessoal e ao caráter, e também ao conhecimento da palavra. Porque ao presbítero, ou aos presbíteros, é dito que eles têm que ser aptos para ensinar, eles têm que exortar, eles têm que convencer aqueles que os contradizem.
É verdade, em resumo geral, pode ser dito isso mesmo. O que é exigido é caráter, uma santidade e conhecimento doutrinário, porque é necessário que o presbítero, como pastor, ele tenha o conhecimento doutrinário para instruir a igreja de acordo com a sua função. Mas eu tentei seguir o modelo do diácono e os irmãos veem que fala, de fato, sobre família também. E o capítulo 5 da primeira epístola de Pedro nos mostra como o presbítero deve servir na igreja. Bom, irmãos, antes de tudo, eu quero dizer aos irmãos que a igreja não precisa de presbíteros. A igreja precisa de presbíteros qualificados, segundo as Escrituras. Por que eu digo isso? Ora, o que ocorre às vezes é que se quer buscar um número grande de presbíteros para a igreja. Ora, isso não deve ser o objetivo nem da igreja, em ter muitos membros, em ter muitas pessoas na sua membresia. Não é esse o objetivo principal da igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é colocada por Deus no mundo para que ela defenda a verdade, para que ela proclame a verdade, para que ela promova o reino de Deus, que ela glorifique o nome de Deus e alcance os perdidos, os eleitos, aqueles a quem Deus quer salvar. Esse é o papel da igreja. Agora, o número de membros que vão entrar, isso apraz ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá o crescimento. A igreja não tem que buscar números. A igreja tem que pregar. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Deus salva os perdidos pela pregação do Evangelho. O objetivo da igreja não é buscar um número grande. Da mesma forma, não é o objetivo da igreja que tenha muitos presbíteros dentro da igreja. Não, esse não é o objetivo. O que ocorre é que, às vezes, se quer buscar, de forma geral, ou olhando para o meu coração, gostaria, às vezes, que tivesse muitos presbíteros. Por quê? Porque é bonito. Uma igreja com um monte de presbíteros. 10, 15, 20 presbíteros dentro da igreja. Que bonito. Mas essa não é a motivação correta. Ou se quer ter muito número de presbíteros, ou, às vezes, nós podemos nos enganar, passando um verniz de piedade no nosso coração, e dizer, não, mas o trabalho está crescendo, o trabalho é muito grande. E nós precisamos mais de presbíteros. Então, vamos ordenar presbíteros. Ora, irmãos, que a seara é grande, é grande. Grande é a seara. Poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A questão de necessidade, a questão de campo grande, não deve ser a motivação para ordenarmos qualquer um, seja o presbiterato regente ou o presbiterato docente. Porque eu já disse para os irmãos aqui, o desejo do meu coração era abrir congregação na Cidade Velha, era abrir congregação no Distrito Industrial, era abrir congregação onde não tem ainda trabalho presbiteriano. Mas eu não posso fazer isso escolhendo um monte de homem, vai para o campo. Daí eu já vim. Onde se põe homens de qualquer modo para que o trabalho cresça. Não é assim que funciona. A Bíblia deixa deixa de forma clara quais são as qualificações para os homens que querem exercer o presbiterato, o pastoreio da igreja. Então, o objetivo de muitos presbíteros deve ser. Agora, se o trabalho está grande, se o trabalho está sendo pesado, como estava para Moisés, porque o trabalho do pastoreio e do pastor assistente é um trabalho pesado. E ele não pode conduzir só o rebanho. Ele não foi chamado para conduzir sozinho o rebanho. Deus chama outros pastores para pastorear com ele, que são chamados comumente de presbíteros. Agora, se o trabalho está grande, então vamos ouvir e atentar para a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Então veja só, a igreja não precisa de presbíteros, a igreja precisa de homens qualificados, ou presbíteros qualificados segundo as Escrituras. Eu li aqui as qualificações, as quais vou chamar a atenção durante o estudo. Essas qualificações, irmãos, elas são indispensáveis aos candidatos ao presbiterato. Eu vou repetir. As qualificações que nós lemos em 1 Timóteo, que nós lemos em Tito, e a forma como se pastoreia, de acordo com o apóstolo Pedro no capítulo 5 da sua primeira epístola, são indispensáveis. 2 erros
que nós temos que evitar. Primeiro, é comum, pelo menos partindo do nosso coração, quando nós lemos essas qualificações, é comum que nós pensemos que essas exigências são apenas desejáveis. Bom, afinal de contas, quem é que se encaixa aqui? Ninguém se encaixa aqui, pastor. Então, não, tá certo. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, mas isso é desejável, pastor. Mas ninguém se encaixa aqui. Então, bora botar o irmão mesmo, é tão bacana, fala com todo mundo, é legal, gosta de estar falando com os irmãos, não falta nenhum culto, é bacana. Vamos colocar, porque ninguém se encaixa aqui, pastor. Então, esse é um erro, achar que as exigências são apenas desejáveis. O segundo erro é achar que as qualificações ao presbiterato são sugestões apenas. Não, o que Paulo está dizendo é que, bom, pode ser assim. É uma sugestão, não precisa ser assim. Nós podemos aplicar ou não. Não, ele não precisa ser cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Ele não precisa governar bem a casa. Não. Isso aqui é uma sugestão do apóstolo Paulo. Nós não precisamos. Irmãos, isso é um erro. Eu passo o X para que ninguém que esteja desatento lá ao que está escrito em cima, 2 erros a serem evitados, alguém desatento pode ler e dizer, as exigências são só desejáveis. As qualificações são sugestões. Então eu passo o Xzinho. Eu fazia isso quando eu dava aula de espanhol. Eu não vou lembrar o verbo agora, porque o espanhol tem alguma semelhança com o português. Né? Então, quando dava conjugação verbal, eu escrevia uma conjugação, não vou lembrar o verbo agora, eu fazia os meus alunos conjugarem um verbo de forma errada. Então, eu escrevia a conjugação no quadro e dizia, conjuguem comigo. Eles conjugavam em espanhol. Quando eles acabavam de conjugar, eu disse, conjugaram? Sim, respondiam. Eu digo, pois é, não é assim. Eu riscava, é assim, e colocava a conjugação correta do outro lado. Para quê? Para que eles aprendessem logo que isso é errado. Eles poderiam até não aprender o certo, mas sabiam dizer o que era errado. Então, essa aqui é a questão aqui. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para esses 2 erros que devemos evitar. Um de achar que essas exigências elas são só desejáveis, e o outro é achar que elas são sugestões apenas. Não. Irmãos, a Bíblia ensina que fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário. É necessário, portanto, que o bispo seja. E eu coloquei João, capítulo 3, é que nós estamos estudando o Evangelho de João, à noite. Estou expondo João aos irmãos. E o capítulo 3, nós ainda estamos estudando, vamos continuar a estudá-lo hoje à noite, se Deus permitir. No capítulo 3, nós temos aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. Não é onde Nicodemos exalta ao Senhor, Jesus diz, olha, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. No verso 7, Jesus diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A palavra importa-vos aqui, importa, é a mesma palavrinha no grego, de, que aparece aqui em 1 Timóteo. O que é que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Não se pode entrar no reino de Deus, não se pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Não é essa a realidade que Jesus está ensinando? Não é sugestão, não é desejo, é obrigação. É impossível que alguém entre no reino de Deus sem nascer de novo. Pois é essa palavrinha no grego que está aí. Se alguém fiel é esta palavra, verdadeira é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, ao pastoreio da igreja, à supervisão, essa é a ideia aqui do episcopado, se alguém almeja supervisionar o rebanho, ser líder na igreja, ser um presbítero na igreja, é necessário. Assim como é necessário nascer de novo para entrar no reino, é necessário que o bispo tenha, supervisor, tenha essas qualificações. Se não se pode entrar no reino sem nascer de novo, então não se pode exercer um presbiterato sem essas qualificações. Eu queria que não fosse assim, viu? Meu coração pede uma regra mais maleável, mais fácil. Mas a palavra de Deus
é a palavra do Senhor. Se não há qualificação, então não se pode exercer o episcopado ou o presbiterato. Bom, irmãos, eu estou falando de episcopado, presbiterato, eu li lá em Atos 20, onde Paulo usa episcopos, primeiro usa presbíteros, quando ele chama os presbíteros, Lucas, né, que está escrevendo o relato, Paulo chama os presbíteros, não é, para que ele instrua. E Paulo, quando está falando com os presbíteros, ele diz: vocês foram constituídos bispos, episcopos, para pastoreardes, oimenal, que é pastorear, de oimen, de pastor. Então, episcopos, que é bispo, presbíteros, que é presbítero, e poimen, que é pastor, são termos intercambiáveis no grego. Eles chamam a atenção para função, os termos dão ênfase para o trabalho. O episcopos, ele é o supervisor, ele é aquele que olha, ele é aquele que cuida. O presbíteros é o ancião, chama a atenção para a idade avançada desse bispo, né? Mais para a experiência do que a idade avançada. Timóteo, por exemplo, era jovem, mas foi ordenado ao ministério. E o poimen, que é o pastor, é a função de pastorear, de alimentar, de instruir, enfim. Então, são termos intercambiados. Por isso, os presbíteros também são pastores da igreja. Eles não são os presbíteros regentes. Aqui nós temos 2, presbítero Célio e presbítero Cléo. Né? Temos mais 3, presbítero Jonas, presbítero Zoene e presbítero Raimundo. Os presbíteros na igreja, os presbíteros regentes, eles não são presbíteros docentes. Não está sobre o ombro deles a responsabilidade total de ensinar. Eles têm, como nós vamos ver. Eles devem ser aptos a ensinar também. Está sobre os ombros dele, apenas sobre os ombros dele, ensinar na igreja. Sobre mais ninguém está essa responsabilidade. Nenhum membro da igreja tem responsabilidade de ensinar oficialmente a igreja. Pode ensinar informalmente, como devemos instruir aos outros. Mas sobre os presbíteros está essa responsabilidade. Mas, como eu dizia, eles não são os presbíteros docentes da igreja. Eles são os presbíteros regentes. Eles estão para ajudar o pastor no seu pastoreio, o comumente chamado de pastor, né, que é o presbítero docente. O presbítero docente, ele vive de forma integral para o ministério. Ele abre mão dos seus afazeres, das suas habilidades naturais até, de algumas funções, algumas trabalhistas, para se dedicar exclusivamente ao ministério. De acordo com Atos, como nós já vimos no domingo passado, Atos 6, para se dedicar exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Os presbíteros regentes não. Eles têm as suas outras funções. São professores, são administradores, são bancários, enfim, têm as suas atividades a serem feitas também. Mas são pastores da igreja. A igreja tem que entender que os presbíteros são pastores da igreja. Eles não são, repito, o pastor docente. Eles não são pastores docentes, mas eles são pastores da igreja. Bom, as qualificações, irmão. Para início de conversa, são as mesmas dos diáconos, viu? Por que eu digo que são as mesmas dos diáconos? Tem mais, né? Eles têm mais responsabilidade. Mas eles também têm as dos diáconos. Eles devem ser respeitáveis. Os presbíteros devem ter uma só palavra. Eu estou lendo os versos dos diáconos, né? 1 Timóteo 3, de 8 em diante. Então, o presbítero também deve ser respeitável, ele deve ser de uma só palavra, ele não deve ser inclinado a muito vinho, ele não deve ser cobiçoso de sorte da ganância, ele tem que guardar o ministério da fé, ele tem que ter consciência limpa. Não é? Claro, por quê? Porque o presbítero, ele está abaixo do diácono. Entendam isso. Vamos colocar aqui, vou começar de cima para baixo, do mais importante até o menos importante. No reino de Deus é assim. Estão primeiro os irmãos da igreja, membros comuns, depois vem os diáconos, depois vem os presbíteros e depois vem o pastor lá embaixo. A responsabilidade que o pastor tem é todas essas aqui de cima. Todas. Todas. É por isso que quando um presbítero passa ao diaconato, ele foi promovido ao diaconato. Porque a linha de raciocínio do reino de Deus é diferente do mundo. O mundo, aquele que está à frente falando no mundo, é o mais importante. Esse aí é aquele que é verdade que há honra, sem dúvida, a honra ao presbiterato, a honra ao pastoreio, a honra ao diácono. Sem dúvida. Mas eu estou falando de responsabilidade. Responsabilidade
o pastor tem mais responsabilidade que todos os membros da igreja. Porque, por exemplo, o membro comum da igreja, ele serve um ao outro, como nós já vimos, ele depende um do outro, ele serve com seus dons, com suas habilidades, mas ele não é cobrado dele o serviço que é cobrado do diácono, da parte de Deus. Um membro da igreja não precisa estar como um diácono preocupado na organização do templo. Como membro, como servo, sim, obviamente. Mas não nesse ofício. É a mesma coisa o presbítero. Um irmão deve aconselhar o outro, um irmão deve instruir o outro, um irmão deve exortar o outro mutuamente. É verdade, mas não no ofício. Não com o peso de uma liderança da igreja. E o pastor, do mesmo modo. Não é? Um irmão, um presbítero, por exemplo, um diácono, o diácono não tem que se preocupar em estar estudando a Escritura todo dia para pregar no domingo. Mas o pastor tem que estar preocupado em estudar, o pastor tem que estar preocupado em pastorear, o pastor tem que estar preocupado com a organização da igreja e o pastor tem que estar preocupado com todo o rebanho da igreja. Então, entendam isso. Por isso eu digo, a responsabilidade, ou as qualificações, melhor, do presbítero são as mesmas dos diáconos. Bom, irmãos, qualificações pessoais do presbítero. Não vou me deter muito aqui, eu quis me deter mais nesse início, porque algumas realidades nós já vimos durante o estudo da qualificação, das qualificações exigidas ao diácono da igreja. Nós temos as qualificações pessoais do presbítero. Em 1 Timóteo 3, 2 e 3, 6 e 7. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Veja, essa é a primeira qualidade. Ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível significa alguém que não pode ser acusado, alguém que não pode ser censurado. Agora, pastor, mas quem é que se encontra aí? Né? Vamos voltar lá para o pecado, para o erro que nós devemos evitar. Claro que todos nós erramos, sem dúvida. Todos nós temos falhas, todos nós pecamos. O apóstolo João diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. É verdade. Mas, para o ofício de liderança, é necessário que este homem seja irrepreensível em algumas áreas. Né? Em algumas áreas bem específicas. Um estudioso já disse que essa irrepreensibilidade, né, essa realidade de ser irrepreensível, ela é uma cobertura para as outras qualidades que aparecem depois. O que Paulo está dizendo é: o homem deve ser irrepreensível em quê? Nessas coisas que ele diz. Então, não está em questão, em jogo, outra coisa, senão essas coisas aqui. Vocês entendem isso? Quer dizer, não está em questão se, sei lá, isso aqui é alguma coisa tola. Sei lá, alguma... Não, por exemplo, as vestes, né? Tanto conversamos às vezes sobre as vestes. Não, para ser presbítero da igreja tem que usar paletó e gravata. Mas isso não está aqui. Só pode usar calça comprida. Mas não está aqui. Não é essa a questão, irmãos, estão entendendo? Poderia dar outros exemplos, não me vem à mente agora. Mas nós temos que nos deter nas qualidades que são mencionadas aqui. O ser irrepreensível é como uma cobertura para todas as outras qualidades. Só para mostrar aqui mesmo na carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz: prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. E Paulo vinha falando das viúvas. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, prescreve essas coisas, ensina essas coisas, para que as viúvas, os necessitados da igreja, sejam encontrados irrepreensíveis. Em que questão, em que quesito? Nesse quesito aqui. Que os membros da família aprendam a cuidar das viúvas, dos mais velhos, para que não venha a ser pesado na igreja. É isso que Paulo está dizendo. No capítulo 6, no verso 14, Paulo está terminando a sua carta e escreve a Timóteo, diz que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Timóteo exercesse o pastorado dele de forma irrepreensível. Em que quesito? Em tudo que Paulo tem escrito na primeira carta. Paulo escreveu sobre muitas coisas. Não é? Ele falou da lei, da graça, de Cristo como mediador, falou das qualificações do diaconato, do presbiterato, falou da realidade de falsos profetas nos últimos dias, deveres dos pastores
com relação a várias classes de pessoas na igreja, o mais velho, a mais velha, a jovem, o jovem, as crianças. Paulo ensinou tudo isso. E aí ele diz a Timóteo, Timóteo, prescreve tudo isso, pastoreia assim, para que sejas encontrado irrepreensível nessas qualidades. Porque senão, nós vamos aumentar o leque e aí, de fato, nós vamos chegar àquela conclusão errônea lá do início. Então ninguém se encaixa. Não, peraí, vamos fechar o leque e vamos ficar onde Paulo está dizendo. Não é? Então, é aqui que está a questão. E o presbítero deve ser irrepressivo em quê? No seu controle. Ele tem que ser temperante, ele tem que ter domínio próprio. Em Gálatas, nós encontramos uma lista de frutos do Espírito Santo. E eu tenho dito aos irmãos, essas qualificações, elas não são naturais, elas são espirituais. Elas são frutos do Espírito Santo. Então, um presbítero tem que ter um autocontrole, e obviamente ele tem que ter autocontrole. Porque ele será injuriado, ele não será entendido por muitos, ele pode estar querendo falar da Escritura, pastorear e orientar o irmão. Não, meu irmão, você está errado, porque olha, a Bíblia está dizendo, mas o irmão não vai aceitar. E se ele não tiver autocontrole, eles vão sair para a briga, não vão? Não, porque eu estou falando uma coisa como presbítero, e você não está entendendo. Então, nós vamos lutar no braço? Uma das outras qualificações é que ele não seja brigão, que ele não seja violento, e que ele fuja de contendas. Ele tem que ter um autocontrole, obviamente, porque o pastoreio não é questão fácil. Ele contraria a sua própria vontade e a vontade dos irmãos também. Ele tem que ser modesto, ele tem que ser organizado. Essa é a ideia. A palavra grega é kosmios. Kosmios vem de cosmos. Cosmos é o mundo, a criação. Deus criou todas as coisas muito bem organizado. Cosmios aparece também no capítulo 2, no verso 9, onde Paulo diz assim, da mesma sorte, que as mulheres em traje decente. A palavra é cosmios. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, mas de forma modesta, de forma organizada, de forma coerente. Isso nos mostra, então, que Paulo está falando de caráter. A mulher, aqui, 1 Timóteo 2,9, quando ela se veste de forma modesta, de forma organizada, coerente, não que queira aparecer, que queira ser, enfim, mas de forma modesta, isso é fruto do seu caráter. Um homem organizado mostra que o seu caráter é organizado. Não apenas nas suas coisas, que ali nós podemos ser um pouco mais, um pouco menos desorganizado, organizado, mas, sobretudo, em pessoa mesmo. Como disse o pastor Paulo no livro dele, que ainda não foi lançado, sobre ofícios eclesiásticos, que o homem entenda de onde ele veio, porque ele está aqui, para onde ele vai. Isso é ter organização. Isso é ter... Eu poderia mencionar aqui, quando, aqui mesmo nesse capítulo, Paulo falou do diácono, que ele tem que guardar o ministério da fé. Então ele tem que entender, o presbítero tem que entender as coisas. Ele tem que ser muito bem organizado. Saber qual é a sua função, seu papel em casa, sua vida particular, enfim, e assim. Isso faz parte do próprio pastoreio, da liderança da igreja. Ele tem que ser hospitaleiro. Me chamou a atenção que a hospitalidade, ou ser hospitaleiro, não foi exigido do diácono. O diácono que cuida das coisas materiais, que cuida dos irmãos no sentido geral, é óbvio que ele também deve. Todo crente, essas qualidades aqui não são só para os governantes da igreja, mas para todo crente. Mas é mencionado aqui para o presbítero. A realidade, os irmãos lembram, no contexto é de irmãos, de missionários, de viajantes que não tinham acolhida, não tinham hotéis, enfim, tinham dificuldade para encontrar lugar para descansar, e era sempre bom que os presbíteros, como exemplo, Pedro fala disso, para o rebanho, tivessem as portas da sua casa abertas para aqueles irmãos que vinham de outros lugares. Isso vale ainda hoje. O pastor presbítero deve ter essa disposição no seu coração de receber algum necessitado, não com irresponsabilidade, não que venha prejudicar a família, mas com responsabilidade, deve ter essa disposição em receber os outros. E ele deve ser apto para ensinar, irmãos.
O presbítero tem que saber ensinar. Veja só, não está aqui a eloquência. Não é eloquência. Ensinar não é falar bem, não é ter oratória. Mas é saber ensinar o quê? 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O presbítero, ele deve ser apto, sim, para falar das Escrituras Sagradas, para instruir o irmão que precisa de iluminação bíblica, que precisa de instrução vindo da parte de Deus. O presbítero é um pastor da igreja. Ele não precisa ter a habilidade de pregador, ele não precisa vir para o púlpito, ter que ensinar, ter que falar do original. Não, mas ele tem que saber falar das coisas espirituais reveladas nas páginas das Escrituras para o irmão necessitado. Essa é a ideia. Não pode ser dado ao vinho, claro, né? A mesma qualidade do diácono, ele não pode ser bêbado, essa é a ideia, ele não pode tomar além da conta. Não é? Não pode. Porque, como ele vai pastorear a igreja, se ele não tiver o domínio próprio. Ele deve ser irrepreensível. Vejam, irmãos, ele deve ser irrepreensível nesses pontos. Os irmãos acham que isso é impossível? Eu não acho que isso seja impossível. Se nós dissermos que é difícil, é difícil. Todos nós temos que lutar. Agora, impossível não é. Um homem pode ter autocontrole, fruto do Espírito. Um homem pode ser modesto, fruto do Espírito. Um homem pode ser hospitaleiro, fruto do Espírito. Ele pode ensinar, fruto do Espírito. E ele pode se controlar na hora de beber algo, fruto do Espírito. Vejam que não é nada do outro mundo. Ele não pode ser violento, inimigo de contendas. Já mencionei aqui, claro que não. Senão ele vai brigar toda hora. E não pode, não é? Ele tem o exemplo, assim como o diácono tem o exemplo de Cristo, o presbítero também tem o exemplo de Cristo. Cristo sofreu injúrias e ele ficou calado. Ele foi à cruz como um cordeiro. Ele foi calado. Não é? Ele suportou a injúria. Ele sofreu dano. E um presbítero tem que aprender a sofrer o dano. Porque ele certamente será injuriado. Eu não sou pessimista, não, irmão. Isso é uma realidade do ministério. Aqueles que servem como presbíteros sabem disso. É uma realidade do presbiterato. Nós não queremos passar aqui uma ideia romântica do presbiterato. Alguns até se enganam nesse sentido. Não, eu quero ser presbítero porque vai ser legal, vai ser bom, vai ser bonito lá na frente, dirigir o culto, tem que usar sempre meu social. Oi, meu irmão, tudo bom? Sou presbítero agora. Não, não é nada disso. Pelo contrário. Ele que vem ao presbiterato tem que entender que ele vai sofrer injúria, que ele tem que olhar para Cristo, e que ele tem que amar o rebanho. Tem que dar a vida, se possível for, por causa de Cristo, por causa do Senhor, em prol daqueles a quem Deus salvou, que são os irmãos, né, que estão sendo pastoreados por Ele. Ele tem que ser gentil, ele tem que ser, a palavra aparece em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É a gentileza, foi o que eu disse há pouco. É sofrer o dano, não é, esqueci a palavra agora, eu esqueço as palavras. Reverter, não é reverter, queria dizer. Revidar, obrigado. Ele tem que aprender a não revidar. Ele tem que ser gentil, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja. E é difícil de fato, mas não é impossível, porque Deus dá graça. Ele não pode ser avarento, claro que não. Querer dinheiro, 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 dinheiro. Não tenho tempo porque eu tenho que ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque é dinheiro. Não pode. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem a avareza, sem amar o dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Está alegre com o que tem. Está contente com o que tem. E buscar servir a Deus. Não avarento, ele não pode querer o dinheiro. Um presbítero não pode ser neófito, claro que não. Neófito é novo convertido, é aprendiz, é aluno.
Por que ele não pode ser neófito? Paulo diz, para que ele não caia, né, na vergonha do diabo, que seja laçado pelo diabo. Por que não pode ser neófito? Porque para ser um presbítero é necessário ter experiência da vida cristã. É necessário ter discernimento da vida cristã, discernimento da igreja. Saber o que é a igreja, quem são os membros da igreja. Como é que ele tem que entender primeiro o seu próprio coração. E isso é tempo na vida cristã. Ele não pode ter pouco tempo de convertido, porque ele ainda está aprendendo a lidar com os seus pecados, ainda está buscando o conhecimento da Escritura, ainda está sendo amamentado no leite da palavra. Claro que ele não pode ser presbítero. Para ser um presbítero, tem que ter uma carreira já cristã, tem que ter discernimento, tem que ser maduro, presbíteros, ancião, chama a atenção exatamente para essa experiência de vida. Não que ele não possa ser jovem, né? Porque às vezes um jovem ele tem mais experiência do que um ancião. E às vezes um jovem, às vezes alguém que tem 5 anos de crente, tem mais discernimento na igreja do que aquele que tem 20 anos de crente. Isso aí é indiscutível. Tem crente antigo na igreja que não discerne a igreja, que não discerne as realidades espirituais, não discerne os valores que a Bíblia ordena, mas às vezes alguém que tem 3, 5 anos de crente já está discernindo. Já está sabendo o que é correto, onde deve ser colocado em primeiro lugar, o seu coração, enfim. A questão é para a inexperiência. Não pode ser inexperiente. Alguém que aspira ao episcopado, ele deve ter uma carreira na vida cristã. Ele tem que ter bom testemunho, irmãos, dos de fora, obviamente. Ele não pode ser escândalo para os outros. Na vida cristã, né? Claro, porque às vezes alguém, sei lá, cometeu tanta atrocidade no passado lá, antes de ser crente, e aí foi convertido pelo Senhor, é claro que apaga tudo aquilo, né? Dependendo, enfim, da idade, enfim, mas apaga, né? Senão, se levar toda a vida em consideração, aqueles que não nasceram no Evangelho, talvez nunca pudessem servir, mas não é o caso, né? Tito, irmãos, Tito ainda nos fala de qualidades pessoais. E em Tito, no capítulo 1, versos 7 e 9 apenas, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não é? Como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então ele deve ser irrepreensível em quê? Ele deve ser irrepreensível. Ninguém pode acusá-lo como despenseiro de Deus. Um despenseiro, ele é um mordomo. Apareceu lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Um despenseiro, ele era um mordomo, ele era um servo a quem era dada a responsabilidade de cuidar das coisas do seu senhor. Daí vem a palavra oikonomia, de economia. Então ele tem que ser um mordomo, é aquele que administra as coisas do lar, economia, oikonomia. Então tem as coisas do lar, o servo tinha o seu senhor dava a responsabilidade para ele cuidar do lar, não como se fosse dele, mas do seu senhor. Então a responsabilidade dele era com o seu senhor, de manter a casa de acordo com o seu senhor. Pois esse é o presbítero, pois esse é o pastor. Eles são despenseiros de Deus. Aqui e ali eu digo para os irmãos, a igreja não é minha, porque se a igreja fosse minha, eu inventava um monte de coisa para a igreja. Ia ter baile para jovem, ia ter canto de criança, ia ter coral de idoso, ia ter ministério de surdo, ia ter cadeirante, ia ter tudo. Porque eu queria que isso tivesse. Ia ter um coral de trompete aqui. 15 vozes de trompete para o trompete apresentar e a gente ficar assistindo. Mas isso eu vou para o teatro ver. A igreja é do Senhor. Quando Deus nos chama ao ministério, nós somos despenseiros de Deus. Deus tem uma casa. É a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É a igreja de Cristo. E quando ele chama presbíteros, ele chama esses presbíteros para serem servos dele.
presbíteros devem cuidar dessa casa, devem administrar esta casa, não como a sua casa. Minha casa é minha casa. Lá eu pulo, lá eu danço com meu filho, lá eu, sei lá. Não é? Contanto que não seja pecado, né? Posso fazer. Mas na igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor é do Senhor. Nós somos despenseiros de Deus. E o que se requer dos despenseiros? Que eles se encontrem fiéis. Que eles sejam fiéis ao seu Senhor. Ele não pode ser arrogante. Não pode ser arrogante. Não pode ser orgulhoso. Deus rejeita os soberbos. Deus rejeita os arrogantes. Um arrogante é aquele que não aceita. Um arrogante é aquele que é rebelde, que tem um coração altivo. É aquele que sempre está olhando assim. Oi, irmão. Sempre aquele que ele está acima de todo mundo. Esse não serve para o presbiterato. Ele não pode ser arrogante. Por quê? Porque o presbítero, ele não pastoreia sozinho. Até o pastor não pastoreia sozinho. Então, há momentos na discussão do conselho em que ideias são contrárias. E os presbíteros devem entender, todos os presbíteros, docentes, regentes, entender que tem hora que tem que, ainda que tenha razão, mas tem que esperar um tempo, orar, dar mais a escritura, para poder expor e novamente trazer a questão, se for bíblica. Mas o que eu quero dizer é, eles não são donos da igreja, eles não estão sozinhos. Então, o arrogante, ele não consegue lidar com essas coisas. Ele não consegue ser contrariado, porque ele sempre quer estar acima de todo mundo. Então, ele não quer ser contrariado. Ele não serve para o presbiterato. Tem que ser amigo do bem. O bem aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Tem que ser amigo. Amigo aqui é o quê? É aquele que está junto. É aquele que anda, né? Caminha junto. Então, é o bem. E ele tem que ser justo. Justo. A palavra aqui aparece lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 20, onde Marcos nos relata a morte de João Batista. E no verso 20 ele diz assim, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Vejam, Herodes tinha maior raiva de João Batista, pela pregação dele. Mas Herodes não podia acusar João Batista de alguma coisa. Que ele tinha raiva, ele tinha. Que ele queria matar, ele queria. Tanto que ele provocou lá e matou mesmo. Mas João Batista era irrepreensível, era um homem justo. Ele vivia de acordo com a lei do Senhor. Então Herodes não podia dizer, não, esse homem aqui, ele tem isso aqui, não está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a realidade e justo. E deve ser piedoso, irmãos. O presbítero deve ser piedoso, ele deve ser santo. Aparece em Apocalipse 15, Apocalipse 16 o termo, traduzido como piedoso aqui, que é um termo aplicado a Cristo. Ele é santo. O presbítero deve ser piedoso, ele deve ser santo, como Cristo é santo. Ele é apegado à palavra fiel, à palavra de Deus, porque ele tem que exortar. O presbítero é chamado para exortar. 2 Timóteo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E Paulo continua, pois haverá tempo, esse é o nosso tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o nosso tempo. Homens que não querem mais submeter as Escrituras. Homens que não querem mais o pastoreio do Senhor Jesus Cristo por meio da Escritura. Eles preferem escolher seus próprios líderes, seus próprios mestres, e dizer, não, vamos colocar esse aqui porque ele vai ensinar o que a gente quer, como coceira no ouvido. A ideia daquela coceirinha gostosa, sabe, que dá no ouvido. Então fala aí que a gente está sentindo só a coceirinha aqui e fica legal e vai ensinando o que a gente quer. Essa é a nossa época, irmão. Mas o presbítero é chamado para exortar. Timóteo, prega, insta, corrige, repreende, exorta, anima também, encoraja. Essa é a função do presbítero. Por isso ele tem que ter poder para exortar e ele tem que ter poder também para convencer aqueles que o contradizem. 1 Timóteo 5:20
nós lemos, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de... Interessante que ele fala de presbítero, no verso 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, isto é, o presbítero que vive em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais tenham. Tem que ter coragem, não é, irmãos? Qualificações familiares. Essas são as qualificações pessoais. As familiares. As pessoais sempre são mais longas, agora vão ser mais curtas. Lembra do diácono? Pessoal, uma lista grande. Familiar, menor. E eclesiástico, menor ainda. É a mesma coisa aqui no presbítero. Os familiares, nós temos 1 Timóteo 3, 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E em Tito 1,6, nós lemos alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Governo da própria casa. Né? Ele tem que ser esposo de uma só mulher, semelhança do que nós consideramos com os diáconos, ele não ter várias mulheres, obviamente, isso sim, ele não pode estar no pecado da poligamia, ele não pode ter várias mulheres, mas o texto fala de pureza sexual, ele não pode ser adúltero, não pode viver no pecado do adultério, ele não pode ter cometido adultério, ele tem que ser padrão, ele tem que ser modelo para a igreja, ele tem que ser esposo de uma só mulher. Lá na qualificação dos diáconos, foi destacado as mulheres, né? Os irmãos lembram? Semelhantemente quanto aos diáconos. Verso 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Não que seja só para o diácono, viu? Na verdade, as mulheres aqui, esposas, dentro do contexto maior, são as esposas dos diáconos e dos presbíteros também. Elas entram na mesma qualificação. Né? Nós não podemos dizer, não, é só a mulher do diácono que tem que ser, a do presbítero não precisa ser assim. Porque veja que enquanto aos diáconos Paulo chamou a atenção para a esposa, para os presbíteros ele chama a atenção dos filhos. Mas dos diáconos não. O que não significa, obviamente, que o diácono precisa ter filho crente. Não, está no mesmo padrão. Ele só... Em um ele chamou a atenção da esposa e no outro ele chama a atenção dos filhos. Porque a esposa tem que dar bom testemunho. A esposa de diácono não é diaconisa, viu? E a esposa do presbítero não é presbítera da igreja. Elas são esposas dos oficiais. Elas devem exercer o seu papel como mulheres piedosas, como mulheres crentes. Né? Como Paulo disse aqui. Bom, mas isso eu já considerei. Vamos para os filhos aqui. Então, os filhos têm que ser criados sob disciplina e com respeito. Disciplina de ensino, palavra e disciplina física, claro. Porque a Bíblia toda ensina isso, desde o Antigo Testamento. Então, os filhos têm que ser criados com disciplina, com respeito. E eles têm que ser crentes. Agora, eles não têm que ser crente nominal, não. Porque crente nominal é fácil ser e qualquer um é. Mas eles têm que ser fiéis à doutrina, essa é a ideia. Eles têm que ser fiéis à doutrina. Por quê, irmãos? Paulo diz, se o presbítero não governa a sua própria casa, se os filhos não são fiéis à doutrina, como as ovelhas serão? Não é? É incompatível. Se um filho é dissoluto, ele é libertino, ele quer viver a sua própria vida, ele não se submete ao que a Escritura diz, ele não se submete ao que o pai dele ensina para ele, porque o pai dele é um presbítero da igreja. O pai dele prega a palavra, o pai dele insta, o pai dele exorta, o pai dele repreende, o pai dele anima, o pai dele corrige. E ele é incorrigível, e ele é insubordinado. Ele não é submisso. Então, se ele não consegue pastorear a casa, e o cuidado aqui, o governo da casa, é cuidado com a esposa, é amar a esposa, é cuidar da esposa, é vê-la como parte mais frágil, é repreendê-la, é governá-la, é instruí-la, é ler a Bíblia com ela, é ensinar a Bíblia para ela. Por quê? Porque o presbítero é pastor da igreja. Se ele não pastoreia a sua casa, é impossível ele pastorear a igreja.
Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja... É necessário, como eu comecei chamando a atenção para isso. Se ele não tem as qualificações, esse é o fato. Ele não pastoreia a igreja. Ele não tem condição de pastorear a igreja, porque ele não pastoreia a sua casa. Claro que chega uma idade adulta que o filho vai ter que tomar a decisão dele. Né? E ele pode não querer fazer a profissão de fé dele. E pode ir para o mundo. Isso não desqualifica um homem ao presbiterado, um pai. O que vai desqualificar é como é que ele criou o filho. Como ele cria o filho. Não é? Porque tem pai que é rígido, que prega a palavra, ensina, mas o coração do menino é mau. E o coração do filho é mau. Tanto é que quando ele chega aos 18 anos, ele vai embora para o mundo. Mas a igreja sabe que esse irmão lutou, pregou, instruiu, disciplinou quando era preciso. Ok. Ele é um pai que pastoreou a sua igreja. Porque dentro da igreja mesmo, trazendo para nós, uns vão para o mundo também, não é? E veja agora, 5 filhos, 5 estão no mundo, aí também não dá, né? Alguma coisa está mostrando aí. Agora, eu digo, 1, 2 ali, acaba indo para o mundo, isso faz parte, é a dureza do coração. Eu sempre lembro dos homens piedosos da Bíblia. Abraão, Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú foi para o mundo, Jacó ficou na igreja. Então, enfim, mas veja a questão aqui, é o governo da própria casa, que governe, que pastoreie, que instrua, que exorte, que discipline. Para terminar, irmãos, qualificações eclesiásticas. Lá, 1 de Pedro, no capítulo 5, versos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então veja, pastoreio, que é o pastoreio, que fala da qualificação mesmo do presbítero, como a sua função. Não por constrangimento aqui é um constrangimento pesado, negativo, por força, por obrigação, não se deve servir assim. Se o presbítero pastoreia a igreja com esse peso de obrigatoriedade, com esse peso nos ombros, de, mas eu tenho que fazer, então é melhor que não sirva como presbítero. E Pedro diz, pastoreai. Vejam, ele fala presbíteros, mas usa o verbo de poimen, de pastoreio. Presbítero é pastor. Pastoreai o rebanho de Deus. Não por constrangimento. Não por ganância. Ganância, dinheiro, mas qualquer tipo de ganância. O lucro, essa é a ganância. Ganância, em espanhol, é até ganhar mesmo. Ganância é ganhar. Então, não que ele queira o lucro em qualquer sentido, reconhecimento humano, lucro de dinheiro ou qualquer outra coisa. Não. Não se deve pastorear a igreja assim. Mas de boa vontade, prontamente, disposto a fazer aquilo que deve fazer. É para isso que Deus põe os presbíteros, para isso o Senhor os chama de boa vontade, prontamente. E não como dominadores. A ideia de dominador aqui é de influência negativa. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós já lemos, acho que domingo passado também. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Dominam aqui é influência negativa. É aqueles que querem ir ao poder, ao governo, isso é muito comum no nosso país, a gente não precisa fazer força para entender. Homens que querem ir ao poder da nação em benefício próprio. E eles dominam os que estão submissos a ele para o benefício próprio. Para cada vez mais serem reconhecidos. Não, eu te dou aqui, posso te ajudar tanto, mas eu te dou um terreno aqui, tu vota em mim, eu te dou uma saca de cimento aqui, eu faço isso aqui, olha, não, porque eu vou fazer isso. Na verdade, estão governando, dominando, mas para o seu próprio benefício.
Aí Jesus disse, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Então, o presbítero ele não pode buscar benefício próprio. Ele não foi colocado aí para isso. Ele não foi colocado aí para a ganância, né? Para o ganho, para o reconhecimento, enfim, para o status. Não. Logo que eu saí da escola onde eu dava aula, o coordenador me encontrou e, tirando uma brincadeira sem graça comigo, disse assim, pastor, né? Agora está ganhando dinheiro. Eu olhei para ele e disse assim, se eu quisesse dinheiro, eu ia ser coordenador da escola onde você dá aula. Tá? Depois eu encontrei um outro coordenador, mais gente boa. Contei para ele a história e ele disse, era mesmo. Se você quisesse, você estaria lá coordenando hoje, ganhando dinheiro. Então, quem quer reconhecimento profissional, vai trabalhar bem na profissão. E vai ser reconhecido. Vai receber os lauréis do trabalho. Mas no ministério, não é assim. No ministério, você tem que estar disposto a ser... Bom, o servo não é maior do que o seu senhor, não é? A Bíblia diz. Foi Jesus quem disse isso. O servo não é maior do que o seu senhor. Se maltrataram o servo de vocês, se injuriaram o servo de vocês, o senhor de vocês, se mataram o senhor de vocês, se cuspiram no rosto do senhor de vocês, se bateram com caniça na cabeça dele, se colocaram uma coroa de espinhos nele, se furaram um lado dele, o que é que vão fazer conosco? Esse que é o chamado ao presbiterato da igreja, ao pastoreio da igreja. Que coisa, né? O pastor começou motivando os jovens e agora está falando disso, os jovens não vão querer mais ser presbítero da igreja. Mas Deus dá graça. E tem que ser exemplo. Aqui todos nós trememos e tememos 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Padrão em quê? A palavra. Fala o que tem que ser falado. O diácono não pode ser de palavra dúbia. Ele tem que ter uma palavra, mesma coisa. Seja fiel na palavra, no procedimento, na sua vida, no amor, na fé, na pureza. Verdade, o que é um crente verdadeiro? É aquele crente que reconhece todas as suas limitações, todas as suas falhas, e as confessa ao Senhor Deus e luta contra elas. Esse é um crente verdadeiro. O hipócrita, ele não vê suas falhas, ou vê e faz que não vê, ou vai abafando, diz, não, deixa aqui que eu estou aqui. Então, Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão, fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Os irmãos acham que essas são qualidades impossíveis do homem ter? Será que nós podemos olhar para os versos e dizer assim, não, isso aqui não é possível. É possível, irmão. Bem que não é nada, é difícil, sem dúvida é difícil. Ninguém é suficiente para essas coisas. Nem Paulo se achava suficiente para isso. Nenhum de nós se sente suficiente para isso. Nem eu me sinto suficiente para isso. Mas é a palavra de Deus que tem que ser mencionada, tem que ser observada para o bom andamento da igreja. Conclusão. Reeleição do presbítero e diácono no próximo domingo. Não é que os irmãos avaliem, orem e tudo, e votem. Então, dia 12, próximo domingo, depois do estudo pela manhã, nós estaremos reunidos como assembleia extraordinária para eleger presbíteros e diáconos da igreja. Hoje nós vimos, a vida do presbítero deve ser santa, de modo particular, na família e na igreja. Escolher reconhecer os seus presbíteros é uma decisão muito importante a ser tomada. Aí nós vamos só reconhecer, né? Os irmãos já foram eleitos, estão servindo a igreja vai reconhecer, vai confirmar, enfim, vai continuar com os irmãos, né?
presbíteros serão exemplos para as suas ovelhas e as conduzirão de acordo com as suas próprias condutas. Vejam, daí a decisão importante. Por quê? Porque os presbíteros, eles conduzem as igrejas com as suas próprias vidas. O pastor Paulo disse para mim uma vez, o pregador leva a vida dele para o púlpito. O presbítero, eu estou dizendo, né? Só pegando o que ele disse, o presbítero leva a vida dele para o presbiterato. Isso é indiscutível, assim como qualquer outra função, né? Seja ela secular ou não, sentido, né? Fora da igreja, também você leva a sua vida. Não é à toa que o nosso país está em crise em todas as áreas. Porque o corrupto lá em cima é aquele corrupto que era aqui lá embaixo, que era aqui embaixo. Aquele que rouba milhões era aquele infiel aqui embaixo. E quando ele chega até lá, então ele vai continuar na mesma conduta. Da mesma forma, trazendo para cá, para a igreja, os irmãos virão ao presbiterato, eu estou falando do presbiterato, e os presbíteros, qualquer homem que foi eleito ao presbiterato, ele vai trazer a vida dele para o presbiterato. Se ele é insubmisso, se ele é arrogante, se ele gosta de discutir, ele ama contenda, ele quer discordar, ele quer falar, ele quer mandar, ele vai fazer isso no presbiterato. Agora, se ele é humilde, ele ouve, ele é firme nas suas convicções, ele é apegado à palavra, ele é fiel à esposa, ele pastoreia os filhos, ele dá bom testemunho para os de fora, ele não é avarento. Quando ele vier para o presbiterato, ele vai continuar também do mesmo modo. Fiel à esposa, cuidando dos filhos, não sendo avarento, por aí. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nosso músico teve que sair. O presbítero Zoinho teve que sair. Precisou sair. Então nós vamos orar. Vou impetrar a bênção apostólica e estará encerrado o nosso culto. Senhor nosso Deus, Deus santo, justo, perfeito, todos os teus caminhos, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos. Que a tua palavra revela o teu caráter, a tua perfeição, nos mostra que o Senhor mesmo tem condescendido em nos comunicar todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o teu Filho unigênito. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe ao teu povo e particularmente a esta congregação, Senhor, a este rebanho, onde podemos servir uns aos outros, onde dependemos uns dos outros. E o Senhor tem também colocado homens para liderar o teu povo aqui, Senhor. Homens que devem estar submissos à tua palavra. Devem te servir com boa consciência, pureza, com graça, na total dependência do Senhor. Porque nenhum de nós, Senhor, é suficiente para esse trabalho. Pecamos, erramos, deixamos de fazer aquilo que a tua palavra ordena, fazemos o que ela proíbe constantemente. Mas ajuda-nos, Senhor, a continuarmos com um coração sincero diante de ti, reconhecendo as nossas falhas, mas, ao mesmo tempo, Senhor, lutando pela fé evangélica, genuinamente evangélica, que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Que a tua palavra bendita, Senhor, que é todo o teu desígnio. Ser conosco, Senhor, nos abençoa como igreja, abençoa os presbíteros, especialmente os que serão eleitos. Senhor, continue abençoando a eles, dando da tua graça, tua sabedoria. Senhor, os habilite a cada dia continuarem o trabalho, o serviço que tem realizado na igreja. Senhor. Abençoa os diáconos também. Senhor, tenha misericórdia deles e lhes dê tua paz e força no Senhor, disposição para te servir, servindo o teu povo, servindo a tua igreja. Senhor, e abençoa a cada membro. Tem tão grande responsabilidade de reconhecer homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria,
tementes a Deus, que queiram servir ao Senhor, que estejam dispostos a cuidar do rebanho que o Senhor mesmo salvou mediante o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, Senhor. Nos abençoa, nos livra de todo mal, de todo modismo. Livra-nos, Senhor, das heresias, das pressões do mundo, as pressões, sejam elas quais forem. Senhor. Livra-nos e dá-nos graça e coragem, intrepidez para exercer o ministério que o Senhor confiou a todos nós como membros da tua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Seja conosco. Obrigado pelo dia do Senhor. Nos abençoa no restante desse dia, que descansemos nosso corpo para a noite, retornarmos e ouvirmos mais acerca da tua palavra e também nos assentarmos à mesa do Senhor. Em nome de Cristo é que nós choramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém.